Esse imaginário, ele permite que se estabeleça uma ideia de pertencimento, uma ideia comum, uma aproximação entre as pessoas em relação ao que elas esperam do lugar ou do presente ou desse passado que levou a esse presente. É emocionante porque foi uma história mesmo de tanto profissional como de vida, né, social, de envolvimento com a comunidade. Foi um aprendizado muito importante, acho que para todos que participaram do processo. Eu não vejo como fazer um turismo no meio da mineração. O distrito é carente de tudo, não tem nada aqui. A gente agora nem comércio tem mais. Então não tem o básico. Se a pessoa chega aqui, não tem onde tomar uma água mineral. Nem você vem com dinheiro no bolso, não tem onde comprar. Inicio mais um dia que promete ser inspirador. A aventura de hoje vai me levar pelas belezas e histórias do Caminho Novo ou Caminho Real. Ele foi construído no século XVIII para ligar o recôncavo do Rio de Janeiro às cidades mineiras onde se encontravam pedras preciosas. Sua criação foi iniciada em 1698, mas a definição da rota final aconteceu somente 27 anos mais tarde. Foi por aqui que a coroa portuguesa escoou grande parte do ouro retirado dessas terras. Nessa viagem saio de Ouro Preto em direção à cidade vizinha de Ouro Branco. Vou pela MG 129. A estrada segue praticamente a mesma rota do Caminho Novo. O percurso sinuoso e com muitas subidas e descidas apresenta paisagens diferenciadas. Esse é um dos destaques do Caminho Novo. A Ponte da Caveira foi construída em 1838. A partir do seu arco de cantaria, é possível ter uma visão diferenciada do vale e do curso d'água. Alguns moradores do entorno acreditam que existe um verdadeiro tesouro de pedras preciosas escondido no entorno da ponte. Mas para outros, essa estrutura tem um tom fantasmagórico. Eles acreditam que, ao cair da noite, mulas sem cabeças e mulheres vestidas de branco passeiam por aqui. As pessoas viviam sempre com aquela expectativa, isso no passado, de que achariam um depósito rico e isso permitiria um lucro e alguma forma de riqueza. Quer dizer, o ideal do enriquecimento através da mineração, ele é sempre um ideal que não se cumpre. Grande parte dessa expectativa está reproduzido nesse imaginário em que essas pessoas, em geral os moradores, tendem a investir na ideia de que há uma riqueza ainda muito grande, escondida e guardada por algumas dessas entidades, melhor dizendo. Esse imaginário, ele permite que se estabeleça uma ideia de pertencimento, uma ideia comum, uma aproximação entre as pessoas em relação ao que elas esperam do lugar ou do presente ou desse passado que levou a esse presente. Entre Ouro Preto e Ouro Branco são encontradas 4 pontes históricas. Em alguns pontos da estrada, o trajeto original foi desviado da tentativa de preservar as antigas construções. Essa é a Ponte do Falcão.
A obra foi finalizada em 1850 e envolveu 147 trabalhadores, entre homens livres e escravos. O valor total ficou em 4 contos e 500 mil réis, o que era um valor expressivo para aquele período. Foi por conta disso que o arrematante construtor da ponte obteve o direito de cobrar sobre a passagem. Estaria aqui um dos primeiros pedágios de Minas Gerais. Apesar da beleza arquitetônica e histórica, esses patrimônios materiais encontram-se abandonados pelo poder público. Para piorar a situação, no segundo semestre de 2017, a estrada foi reaberta para o tráfego de carga pesada. Não é difícil perceber o perigo e imaginar o desgaste causado por esses caminhões. O calor desse verão sugere uma parada estratégica. Saio da estrada para continuar pelo caminho das águas. Logo nos primeiros passos, me deparo com cenários sedutores. Quando a trilha se fecha e a sombra chega, encontro também o desafio dessa descida. A recompensa, ela está por todos os lados. Depois de vencer os obstáculos naturais da trilha, me deparo com um verdadeiro paraíso. Aqui, 4 quedas formam um poço de água cristalina, um verdadeiro convite para o banho. Mas não é só isso. Do lado de cá, muitas árvores, muito verde, um verdadeiro resquício da Mata Atlântica. E no topo da montanha já é possível avistar o distrito de Itatiaia, que também dá nome a essa cachoeira. O vilarejo de Itatiaia é o resquício de um antigo arraial que servia de estrutura e suporte aos viajantes do século XVIII. O pequeno distrito de Ouro Branco conserva riquezas arquitetônicas do Barroco, como a igreja matriz de Santo Antônio. A parte dos fundos da construção ainda guarda a originalidade da estrutura em madeira vedada com pau a pique. Vinícius, o que esse templo religioso representa para essa comunidade? Olha, é um monumento que traz uma história de vida mesmo, de dedicação, assim, tanto na questão religiosa como cultural, porque eles tiveram durante décadas aí sonho mesmo de ver a igreja ser restaurada. Na década de 1980, parte do telhado caiu e deixou o interior do templo descoberto. Somente em 2016 foi iniciado um amplo processo de restauração, que durou cerca de 2 anos e meio. Todos os recursos para a obra foram captados pela própria comunidade. Assim que conseguiram a aprovação de projeto para o restauro e que a empresa veio e começou a restaurar, a Associação Sociocultural Os Bentivis, juntamente com a empresa, promoveu oficinas de educação patrimonial com a comunidade. Então, desde os jovens até as pessoas mais idosas da comunidade se envolveram muito. É emocionante porque foi uma história mesmo de tanto profissional como de vida, né, social, de envolvimento com a comunidade. Foi um aprendizado muito importante, acho que para todos que participaram do processo. Continuando pelo Caminho Novo, avista o Parque Estadual da Serra de Ouro Branco. Ele é formado por um paredão de quase 20 quilômetros e uma área aproximada de 7.500 hectares. Para chegar ao parque, passei por Miguel Burnier, um distrito de Ouro Preto que possuía grande potencial para o ecoturismo, mas hoje sofre com as consequências da atividade mineradora. Gerdau circunvizinha todo o distrito, né? O seminário, a igreja, o escritório dela é ao lado da igreja. A planta dela de beneficiar minério é ao lado do cemitério. Transformou, assim, em muita nossa rotina aqui. Daí a gente já não viu mais esperança, né? As estradas é conviver com pipa, poeira, hora barro. Não tem um meio termo. É trânsito de caminhões 24 horas. E isso aqui nunca teve. Eu não vejo como fazer um turismo no meio da mineração. O distrito é carente de tudo, não tem nada aqui. A gente agora nem comércio tem mais. Então não tem o básico. Se a pessoa chega aqui, não tem onde tomar uma água mineral. Você vem com dinheiro no bolso, não tem onde comprar.
Esta estação representou um dos principais pontos de entroncamento dos trens da região. Por aqui, era possível viajar para diversas cidades de Minas Gerais. Mas, desde a década de 1980, os trens de passageiros pararam de passar por essa malha ferroviária. Hoje, a estação abriga um centro cultural com biblioteca e área de convivência para os moradores da comunidade. Seu Paulo, daqui da estação saíam vários trens para diversas cidades. Se você lembra como que eram essas viagens? Os trens se encontravam aqui no mesmo horário, né? Aí depois de tudo organizado, partia todos eles, cada um para um lado. Aí a gente fazia aqui, era assim, aproveitava esse horário para ver o movimento, os passageiros. Tinha carregador de mala também. Ah, é? Eu também participei de carregando mala também. Então a gente pegava a mala do passageiro de um trem, jogava na janela do outro e vai embora. Movimento. Aquilo aí, de vez em quando caiu umas brasas, assim, caía fogo pela janela, fazia assim, se apercando a roupa, lá vai longe. Dá saudade, seu Paulo? E muita. Dá saudade, sim. Bem pertinho de Miguel Burnier, fica uma parte do Parque Estadual da Serra de Ouro Branco, que também abriga a área de preservação permanente da Gruta da Igrejinha, a maior caverna em mármore dolomita do quadrilátero ferrífero. A legislação de cavernas do Ministério do Meio Ambiente classifica o espaço com relevância máxima. A gruta é conhecida desde 1930. Contudo, o espaço passou a ser utilizado para estudos científicos e atividades educacionais somente 30 anos depois. Atualmente, ela é aberta apenas para pesquisadores. Por aqui, ainda não há sinalização de acesso e nem trilha demarcada. A Gruta da Igrejinha sempre esteve ameaçada pela mineração. A atividade chegou inclusive a obstruir a entrada principal. A partir daí, foi preciso buscar alternativas de acesso ao espaço. Uma delas é essa cavidade que eu vou tentar agora. Aqui, o grau de dificuldade é muito grande. Dá para perceber que é pouco mais de 40 centímetros de largura. Nesse espaço, para atravessar é fundamental manter o regime. Bom, depois de passar por essa cavidade muito estreita, aqui vem um outro desafio, porque a gente tem que se apoiar na pedra, que os pés não estão apoiados em lugar nenhum. E aí você tem que ir descendo bem devagar, ainda apoiando na pedra, para depois sentir o solo que é aqui. É um desafio tanto. O ambiente subterrâneo impressiona. O caminho é estreito e baixo. Preciso tomar cuidado para não bater a cabeça no teto. O piso íngreme e escorregadio é formado basicamente por dois tipos de minérios: mármores cristalinos e finos. Esse é o ponto da gruta que dá mais medo de passar. Aqui, a gente caminha sobre essa fina camada e é difícil determinar a quantidade de peso ou de movimento que essa estrutura suporta. Nesse caso, o ideal é equilibrar bem o peso do corpo e tentar suavizar o movimento. Só para se ter uma ideia, nessa beirada são quase 10 metros de altura em relação ao piso inferior. É preciso ter coragem. A Gruta da Igrejinha tem 953 metros de extensão. O desnível interno chega a mais de 49 metros. Esse ambiente escuro e úmido é morada garantida para morcegos e alguns invertebrados. Um dos grandes atrativos da caverna são seus variados espelhotemas. Essas formações que se originam a partir da ação da água sobre o calcário. As estalagmites são constituídas na parte baixa. Já as estalactites se formam no teto. A atmosfera é realmente surpreendente. Embaixo da terra encontro outro universo, misterioso e belo.